pessoal, essa aula de periféricos aqui, nós vamos começar aqui a falar das arquiteturas aí de um computador, as arquiteturas internas, né, a nível de periféricos, a nível de unidade central de processamento, e terminamos com um diagraminha de blocos, né? De periféricos a gente vai começar a entender hoje alguns periféricos básicos, né? Não a programação deles, mas entender como eles funcionam. Portas de entrada e saída, isso aí é o principal, né? São os pinos lá onde vocês vão fazer as ligações de todos esses circuitos desse material que eu já passei para vocês. A parte de comunicação serial, só vamos falar um pouquinho aí de padrões, circuitos que geram tempos e contagem de eventos e conversores ADs, analógico para digital. Também nós temos os DAs, né? Mas não é assunto de hoje. Então, falando da arquitetura, né, de processamento de um microcontrolador, ele possui a CPU, né? E a CPU, ela caracteriza-se pela manipulação de bits. Então, geralmente, a manipulação de bits que vai gerar as instruções. E o que são instruções? Então, nós temos alguns exemplos aqui de instruções. Movimentar bits. Então, o fabricante, ele já determina circuitos que geram instruções de movimentação de bits. Né? Ele já projeta esses circuitos para nós. Eu posso ter circuitos que setam e resetam bits. O que é isso? É colocar nível alto e colocar nível baixo. Nível 0 e nível 1 nos respectivos bits. Eu posso ter circuitos que geram também as instruções de complemento de bit. Né? Complementar o bit é a função inversora, o NOT dele. Né? Então, um bit que é 0 passa a ser 1 e vice-versa. Eu posso ter também instruções, são circuitos digitais, que testam bit. Por quê? Eu preciso saber resultados. Então, eu preciso ter teste de bit. O que é testar um bit? É testar quando ele for nível alto ou testar quando ele for nível baixo. Né? Então, tudo isso é manipulando bits. Agora, eu tenho instruções também de uso geral, que a CPU, né, executa essas instruções de uso geral, que aí ela trabalha com dados, né? Então, fluxo de dados. Então, ela faz a parte de movimentar esses dados, que aí a gente já pode tratar como um byte aí, né? 8 bits, no caso aí dos PICs família 16 e 18, essa movimentação de dados é a nível de 8 bits por vez, um byte. Eu tenho instruções para controle de fluxo também do nosso código, porque vocês, quando montam o fluxograma, vocês falam assim, ó, liga o LED e depois desliga o LED. Ele tem que seguir esse fluxo. As instruções têm que seguir o fluxo que você está montando lá no seu código-fonte. Então, a sequência que você está colocando lá, ela tem que seguir esse controle de fluxo aí. Nós temos instruções para trabalhar com as operações lógicas, que são basicamente a função não, a função e, a função ou, e a função ou exclusivo, que é a XOR. Né? A XOR é muito usada para fazer teste de bit. Né? Então, a operação XOR faz muito teste de bit. E existe também circuitos que fazem controle geral da nossa CPU. Então, tudo isso já vem em mnemônicos, né, do fabricante. Então, o fabricante ele tem esse set de instruções no datasheet. No nosso caso, os microcontroladores PIC da família 16, a maioria deles são 35 instruções. O nosso é 35, o 16F877A, família, né, 87XA. Então, ele tem essas 35 instruções. Teremos aulas também para visualizar e entender mais essas instruções. Esse material também ele vai trazer uma visão geral. Hoje nós não vamos entrar muito em detalhe dos circuitos. Né? Então, quando a gente fala de um microcontrolador, né, então eu teria esses bloquinhos aqui, eles ficam dentro do microcontrolador. Né? Então, aqui eu teria, né, todos esses blocos com a CPU, tudo dentro do microcontrolador. Os ports,
né? Eles que fazem a comunicação externa, né? Então, com os ports aqui, eu vou ter a ligação de sensores e atuadores, né? Que eu vou precisar para o meu microcontrolador fazer os controles aí do projeto. E internamente, claro, nós temos a CPU, memória RAM, memória ROM e diversos periféricos, né? Então, hoje a gente vai até falar dos timers e contadores, mas tem os osciladores, né? Então, a CPU, olha só, ela que está fazendo o controle de tudo isso aqui, né? A CPU faz o controle de todos os periféricos. E falando de periféricos, né, eles são os circuitos digitais incorporados ao circuito integrado do microcontrolador. Então, dentro desse nosso encapsulamento, desse nosso pique de estudo aqui de 40 pinos, nós temos diversos circuitos dentro representados por esses retângulos aqui coloridos, né? Então, os principais, portas de I/O, que são os pinos, né? Porta serial, que é a parte de comunicação, temporizadores e contadores e conversores ADs. E tem os DAs também que são importantes, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho desses periféricos aqui, de uma maneira geral também. Então, o acesso aos periféricos é feito por meio dos nossos pinos, que são os ports. Essa palavra port também, ela tem uma história de porto, né? Onde o navio atraca, né? Então, esse port aí é a ligação, é o atracamento que você vai fazer elétrico, né? Dos seus periféricos, dos seus sensores e atuadores, aqui no caso, né? Então, o acesso aos periféricos é feito por meio dos pinos do microcontrolador via hardware e eu configuro via software. Observem que cada pino, ele tem, geralmente, mais do que uma função. A barrinha separa as funções. Vamos ver, vamos pensar aqui, ó, no pino 2. Pino 2, ele tem duas funções. RA0 barra AN0. O que é isso aqui? Significa que eu posso trabalhar com um sinal digital ou analógico. Ele é configurável. Então, o pino 2 eu configuro. Eu estava falando que os pinos do microcontrolador, eles são configuráveis. Então, observem que o pino 2, ele tem duas funções, o RA0 e o AN0. Ele é digital e é analógico, né? Então, eu posso configurar ele para trabalhar no modo digital ou modo analógico. O pino 1 também tem duas funções, o pino 3 também. Agora, observem o pino 4. O pino 4, ele tem uma, duas, três, quatro funções. O pino 5 tem 3. O pino 6 tem 3. Né? O pino 7 tem 4 funções. Então, eles são programáveis. Além de eu programar eles como entrada e saída, eu programo o circuito que vai trabalhar com a função específica dele. Essa característica se chama que os pinos, eles são multiplexados. Por quê? Se os pinos não fossem multiplexados, ou seja, tivessem mais do que uma função, para implementar todas essas funções, com 40 pinos eu não ia conseguir, eu ia precisar mais de 100 pinos. Então, com essa característica de utilizar um pino para mais do que uma função, eu ganho espaço, né? Então, em vez de eu ter um microcontrolador com mais de 100 pinos, eu tenho um de 40. Falando das portas de entrada e saída, que é esse primeiro periférico que a gente está, né, trabalhando aí, que são os pinos que a gente liga, sinais de entrada e saídas, né? Então, as portas de entrada e saída de um microcontrolador são a interfaces com os componentes externos que a gente quer controlar. Eles são configuráveis bit a bit, mas eu posso configurar o byte também, né, como entrada ou saída. Isso permite o seu uso para receber informações de sensores, bem como enviar comandos aos atuadores do processo. Ou seja, sensores entrada, atuadores saída.
E essas portas de I/O, elas são multiplexadas, pois a maioria das portas possuem mais do que uma função. É o que eu acabei de explicar dos pinos. Então, observem que quando eu configuro o registrador TRIZ, é esse aqui de cima, né? Então, quando ele está 0, significa que é output. Quando ele está 1, ó, é input. O port é um registrador que determina o nível lógico do meu pino, né? Então, é ele que está ligado diretamente com o pino de conexão externa. Então, aqui nós temos um exemplo de um sensor, que é um encoder óptico, que ele está gerando pulsos em função do giro de uma engrenagem. Como ele é um sensor, ele tem que enviar as informações para o microcontrolador. Por isso que esse pino aqui, ó, ele está configurado como entrada. Um botão, mesmo caso. Olha lá, está configurado como entrada esse botão, uma chave mecânica aqui, ó. Agora, o LED aqui, ele está configurado como saída. Então, esse pino aqui, ele está configurado como saída porque ele está acionando o LED. Esse outro pino aqui também está configurado como saída, porque ele está controlando um transistor, e esse transistor, um relé. Né? Então, aqui tem uma visualização que acho que até facilita o entendimento, né, do TRIZ e do port. O port está sem valor aqui, né? O port na saída eu vou determinar nível alto ou nível baixo nele. Agora, o port, quando o pino está configurado como entrada, não sei se vocês lembram, eu comentei que eu tenho uma alta impedância aqui. Então, aqui eu vou ter uma alta impedância, e essa alta impedância ela vai simplesmente determinar se esse sensor está me enviando um nível alto ou um nível baixo. Aí o port ele só está recebendo os níveis lógicos, quando ele está configurado como entrada, né? E aí, quando... Aqui a gente tem detalhe de um pino, né? Um pino, que é esse aqui, ó. Esse pino, quando ele está configurado pelo TRIZ com 0, que é essa posição que está a chave aqui, ó. 0, o que é? Saída. Significa que eu vou ligar um circuito interno dele que gera um nível lógico para o pino. Ele gera o meu nível lógico aqui para o pino, que pode ser o 0 ou o 1, né? Então, vai ter uma parte de controle aqui do port que envia esse sinal. Agora, quando o TRIZ está configurado para 1, olha só, essa chave ela muda de posição. Ela vem aqui para baixo. Por que ela vem para baixo? Porque 1 é entrada. Aí o que eu vou ter ligado aqui nesse pino vai ser um sensor que vai enviar um nível lógico para esse circuito aqui de entrada, que é o input. E esse circuito passa por uma outra chave de seleção, que é a chave que eu tenho também que configurar, dizendo que se esse sinal que vai entrar nesse pino, ele é analógico ou digital. Se for analógico, essa chave ela tem que estar ligada aqui para baixo, ó, porque aí ele entra no circuito do conversor AD, porque ele vai pegar o nível analógico e transformar num código. Se for digital, a chave fica ligada do jeito que ela está, e aí ele recebe o nível 0 ou o nível 1 desse pino. E essa chave, pessoal, ela é um transistor. Né? Então, na prática, lá dentro do circuito integrado, essa chave ela é um transistor. Então, quando vocês escrevem lá no código TRIZ igual a 1,
significa que você está manipulando um transistor lá dentro dele, né? É isso que é programar um hardware. Através do software, você programa um hardware manipulando essas chaves, e essas chaves são transistores. Agora, vamos entender com exemplos o registrador tris. Então, vocês já sabem que o tris, quando ele tiver 1, é entrada, e quando tiver 0, é saída. Vamos configurar bit a bit. Quando eu configuro bit a bit, eu tenho que pôr o nome do porte, que aqui no caso é o tris-B, ponto, nome do bit, que aqui é o RB1. Significa que eu estou fazendo a configuração do pino RB1 com o valor 1. O valor 1 significa que é a entrada. Essa é uma ação. Então, significa que o RB1, que é o pino 34, ele tem esse sentido da seta, porque ele vai receber um sinal. Ele está configurado como entrada. O tris-B.RB3 é 0. Está configurado com 0. Significa que ele é saída. Então, o pino RB3, que é o pino 36, ó, ele está configurado como saída. E a última ação aqui de setup é o tris-B.RB6, igual a 1. Então, é entrada também, que é o RB6, que é o pino 39. Então, isso aqui, geralmente, a gente faz no setup. Essa configuração aqui de pino para ele trabalhar como uma entrada e saída. Aí vai depender o que é que eu vou ligar aqui, né? Para ele trabalhar como entrada ou saída. Eu estou usando o tris-B porque eles estão todos juntinhos aqui, né? O porte B é do 40 ao 33. Já o porte D, ele está separado, tá? O porte D, o C, eles estão todos separados. Os únicos fisicamente juntos é o porte B. Então, nesses exemplos, eu vou usar tudo porte B de bola. Mas o exemplo vale para qualquer pino, tá? Qualquer letra aí de porte. Se eu manipular agora o byte, eu não coloco o ponto e o número do bit, né? Eu estou manipulando agora só o byte. Então, eu escrevo tris-B igual a 0. 0 em binário é isso aqui, ó. São 8 zeros. Então, se eu escrever tris-B igual a 0 ou tris-B igual a 0B, que é a notação binária, né? E 8 zeros, eu vou ter esse mesmo resultado aqui, ó. Todos os pinos do porte B estarão configurados como saída, né? Porque tudo é 0, ó. 0 é saída, né? No tris. Agora, se eu escrever tris-B igual a 1, eu vou ter todos os pinos configurados como entrada? Não. Isso aqui é um erro comum. Erro comum. Se escrever tris-B igual a 1, você não vai ter todos os pinos do porte B como entrada. Por quê? O que é 1 em binário? Olha aqui. 1 em binário é isso aqui, ó. Então, se você escrever tris-B igual a 1, só esse bit aqui que vai ser 1. O resto é 0. E esse bit é o bit 0, é o bit menos significativo, é o pino 33. É o RB0. Os outros, saída. Só o 33 que vai ser entrada. Então, isso aqui, pessoal, é um erro comum no início aí, quando vocês começam a, né, gerar esses códigos aí para controlar o microcontrolador. Então, se você escrever tris-B igual a 1, é esse resultado que vocês terão. Só o bit menos significativo, que é o RB0, que vai ser entrada, o resto é saída. Na dúvida, é trabalhar no binário. Então, para não errar no começo, trabalhem com o sistema binário. Se eu escrever agora tris-B igual a 255, aí sim.
Aí eu vou ter todos os pinos configurados como entrada. Por quê? 255 em binário é essa sequência de 8 uns, né? 0B é a notação binária, né? Então eu tenho 8 uns. Aí sim, se escrever tris B igual a 255, todos os pinos do porte B estarão configurados como entrada. Agora vamos mudar para o porte, né? Manipular o porte, bit a bit. O registrador porte é o que configura o nível lógico do pino ou do byte. Esse primeiro exemplo é porte B.RB1 igual a 1. Significa que eu vou pôr nível alto no pino 34. Então, se tiver um LED ligado aqui, ele vai acender. O vermelhinho é on, o branquinho é off. Se eu colocar uma ação, porte B.RB1 igual a 1 e depois porte B.RB3 igual a 1, eu estou manipulando os bits RB1 e RB3 com nível 1. Então, é o pino 36 e o pino 34. Com on, o resto off. Agora, manipulando o byte. Se eu escrever porte B igual a 0, tudo é 0. Porque 0 em decimal é aqueles 8 zeros em binário. Se eu escrever porte B igual a 255, todos os pinos do porte B vão ligar, vão para nível alto. Porque 255 decimal é aquela sequência binária de 8 uns. 8 uns binários é 255 decimal. Se eu usar agora o sistema hexa, que é 0x. Lembrando que o hexa, cada letra do hexa equivale a 4 bits. Se eu escrever 0x0f, é a mesma coisa que eu escrever 0B, 000111. Então, se você separar aqui o binário, o F está aqui e o 0 está aqui, né? 0 é essa sequência de 4 zeros e F é uma sequência de 4 uns. E aí nós teremos esse resultado aqui. Esse resultado é os bits menos significativos, os 4 bits menos significativos, eles vão ficar com nível alto, e os 4 bits mais significativos com nível baixo. 4 bits, o nome que é dado para 4 bits é um nome antigo, tá? Mas ele chama nibble. Nibble é 4 bits, que nem byte é 8 bits, nibble 4. Se eu falar nibble low, o que significa isso? Low de baixo, nibble 4 bits. Então, os 4 bits baixos ou menos significativos são esses aqui. Seria o nibble de N, low aqui. E esses 4 bits mais significativos eu posso chamar de nibble high. Nibble high. Nibble de 4 bits, high dos bits mais altos, low os bits mais baixos, né? Sempre seguindo aquela sequência de bit menos significativo vai ser o da direita e o bit mais significativo da esquerda. Se eu escrever 0B, 01010101, significa que eu vou ter esse resultado aqui, né? O bit 0 começa com 1, que é o pino 33, e depois fica 10101010. Ou, se eu escrever porte B 0x, que é o hexa, 55, dá esse resultado. Porque se você separar aqui, né? 0101 é 5, 0101 é 5, né? Então, escrevendo no sistema binário ou no hexa, teremos o mesmo resultado aí. Se escrever 0B, 00110000, porte B, né? Atribuir esse valor ao porte B,
eu vou ter que os bits 5 e 4, que são os pinos 38 e 37, eles vão para nível alto, né? Então, esse aqui vai ser o bit 4. Esse aqui, o 5. Né? Aqui o 6, aqui o 7, né? Ou escrever 0x030 no sistema hexa, né? Porque se você separar aqui esses 4 bits, aqui é o 0 e 0011 é o 3. Por isso que é 30 em hexa. Outra manipulação de bytes, 0x35. Que resultado eu vou ter? Esse aqui. Por quê? 35 em hexa é essa sequência aqui em binária, 00110101. Aqui é o 3, esses 4 bits representam o 3, né? E esse 0101 é o 5. Bit a bit, port B.RB2 igual a 1 e port B.RB5 igual a 1. Então, eu coloquei nível alto no bit 2 e no bit 5. Aqui, ó, o bit 2 é o pino 35 e o bit 5 é o 38. Se eu escrever port B igual a 0, tudo off. Se eu escrever port B igual a 1, tudo 1. Errado. Esse é um erro comum. Por quê? Se escrever port B igual a 1, só o bit do RB0 que vai estar ligado. O resto vai estar desligado. Olha lá. O correto é esse se você escrever port B igual a 1. Escrever port B igual a 1, eu vou ter esse resultado aqui. Só o bit 0, que é o pino 33, que vai estar como 1. E aí, um sinal de entrada, a gente usa um botão aqui nesse exemplo, né? Um botão aqui com resistor de pull-up. Ele está sendo ligado aqui no pino RA0. Então, esse botão, o tris dele, eu teria que configurar ele da seguinte maneira. Port A.RA0 igual a 1. Porque eu tenho um botão ligado no pino RA0. E aqui eu tenho um LED desse lado aqui. E esse lado, ele está ligado, o LED aqui no nosso pino RB1. Se é LED, eu tenho que configurar o pino RB1 como saída. Port B.RB1 igual a 0. Não é port B, né? É tris. O tris que configura o pino. Tris B.RB1 igual a 0. Saída. Tris A.RA0 igual a 1. Entrada. Então, por isso que é importante eu conhecer o hardware para depois começar a fazer o setup lá no software. Aqui temos exemplos também de ligações aí de 8 LEDs no modo catodo comum, utilizando uma barra resistiva. Uma barra resistiva, ela deixa o circuito menor. Em vez de você soldar 8 resistores um do ladinho do outro, parece um CIzinho isso aqui, né? Um CI com 9 terminais. Um é o comum e aí um para cada LED, né? Então, são 8 resistores dentro de um encapsulamento, né? Aqui é o modo anodo comum, né? E aqui eu tenho os resistores discretos aqui. Não está sendo utilizado uma barra resistiva aqui, que é essa NET, né? Então, circuitos de saída de dados. Para o acionamento de LEDs, devemos configurar os pinos de I/O, o registrador tris, no caso dos referidos pinos, do microcontrolador, como saída. Circuitos de entrada. Para os botões, devemos configurar os pinos de I/O do microcontrolador como entrada. Então, se eu quero usar botões, todos os pinos devem estar configurados como entrada.
O modo de varredura, ele tem uma estrutura diferente, tá? Então, eu tenho que criar uma varredura que parte desses pinos, eles são entradas e parte saída, tá? Então, esses pinos aqui, eles mudam um pouquinho a lógica de configuração dessa matriz, né? Que a gente trabalha com uma matriz de 8 pinos, que aí a gente consegue controlar 16 botões. Esse modo não, esse modo com resistor de pull-up é um botão para cada, é um pino para cada botão, né? Então aqui para o RB0, um botão, para o RB1, um botão, RB2, outro. Aqui é direto configurar os pinos como entrada. Aqui tem uma lógica de varredura que a gente ainda vai entender mais para frente, tá? Para usar essa matriz. E existe barra resistiva também de 10K. Para miniaturizar o circuito, né? Numa montagem física, essa barrinha resistiva, vocês ganham espaço, né? No caso aí de 8 resistores no encapsulamento bem pequenininho. Aqui mais botões, agora sem a barra resistiva, né? No modo resistor de pull-up. Então, eu tenho 8 resistores de pull-up e 8 botões, e aí eu tenho que dedicar 8 pinos. Então, lá no microcontrolador, esses 8 pinos, que eu vou ligar esses 8 botões, eles devem estar configurados como entrada. Falando um pouquinho da parte de comunicação, rapidamente, né? Então, a porta serial transmite e recebe informação bit a bit, permitindo a conexão do sistema de controle com... Então, qual é a utilidade da comunicação serial, né? Comunicação com outros sistemas de controle, criação de sistemas supervisórios, lembrando que hoje um sistema supervisório pode ser o seu celular, então você pode criar uma interface gráfica no seu celular e transformar essa interface num sistema supervisório, né? Controlar remotamente periféricos e atuadores, né? Então, é aquilo lá. A comunicação serial, essa porta serial, vai colocar o projeto de vocês na internet das coisas, né? Na IoT. Então, toda porta serial, porta de comunicação, vai colocar o projeto de vocês em uma tecnologia de internet das coisas. É aquilo lá. Hoje em dia, queimou uma lâmpada na sua casa, você troca essa lâmpada por uma lâmpada de LED. E você troca essa sua lâmpada de LED, hoje em dia, por uma lâmpada de LED IoT, uma lâmpada de LED IP. Então, se hoje queimar a lâmpada de LED de vocês, vocês vão comprar uma lâmpada de LED, porém IP. O que é essa lâmpada? Ela tem um IoT, uma tecnologia de IoT, que você controla ela pelo seu celular, controla ela pela Alexa, pelo Google Home, né? Então, você que faz o controle que você quiser, por voz ou pela tela do celular, não precisa mais usar o botão lá na parede, mas também funciona o botão na parede, tá? Os tipos mais comuns de portas seriais em microcontroladores são do tipos assíncronos e síncronos, né? Então, isso aí vai depender do protocolo e da parte física também de comunicação. Eu posso trabalhar com essas duas tecnologias. Geralmente, a gente trabalha mais com as tecnologias SPI e I2C síncrona, isso internamente, né? E assíncrona externamente. Se eu quero fazer uma comunicação externa, tipo pela módulo USART, aí vai ser a comunicação assíncrona, né? Porque ela é mais fácil da gente implementar. Assíncrona é quando você tem um sincronismo em comum para todos os circuitos, que às vezes é difícil, né? Você quer criar uma tecnologia de lâmpada IP, não dá para você ligar um fiozinho para sincronizar, né, com o seu celular na lâmpada. Então, geralmente, aí a gente usa o modo assíncrono, que se chama, né? Mas a parte de comunicação, nós temos aulas específicas para isso aí, viu, pessoal? E aqui é o nosso conversor,
que é aquele FT232 que eu comentei com vocês, que ele adapta uma porta USB, que eu posso instalar um sistema supervisório IHM em um computador, e com essa interface USB, eu controlo o meu PIC, ou eu recebo dados dele também, né? Eu posso enviar e receber dados dele. E o FT232, ele faz a conversão lógica e física, né, dos padrões. O temporizador nada mais é que o contador, né? O que muda é a base de tempo que a gente vai utilizar. O circuito vai ser o mesmo, né? Então, estes periféricos possibilitam a temporização e a contagem de eventos, que são elementos essenciais à grande maioria dos projetos, dos sistemas de controle. Então, todo projeto vocês vão precisar de base de tempo. E contagem de eventos também, né? Os dois. Os temporizadores nada mais são que os contadores. São os circuitos contadores que vocês aprenderam nas aulas de digitais. Ou que vão aprender ainda, quem ainda não fez, né, aula de digitais. Então, os temporizadores são os contadores síncronos, assíncronos, lá com célula JK, célula D, que vocês já aprenderam lá nas aulas de digitais. Porém, eles utilizam o clock da CPU. Se eu tenho um clock da CPU que me dá uma base de tempo, eu tenho o meu contador no modo temporizador. Então, o contador vira um temporizador. Agora, o modo contador significa o quê? Que em vez de eu ter um clock definido para gerar uma base de tempo, eu ligo um sensor e esse sensor, de vez em quando ele vai ser atuado, aí ele faz contagem, tipo a catraca lá do metrô Tiradentes. A catraca do metrô Tiradentes tem um sensor que cada um que passa lá na catraca e cada um passa em um determinado tempo, né? Ele vai gerar um clockzinho para o contador, porque aí o circuito está sendo usado não para contar tempo, e sim para contar eventos, né? Esses dispositivos possuem capacidade para gerar uma característica que se chama interrupção, que vai ser algo também que vocês vão aprender a utilizar, para interromper a CPU quando sua contagem é ultrapassada, a contagem máxima ou a contagem que você programou. Isso aí é chamado de estouro ou transbordo. Existem vários modos de operação desses temporizadores contadores, permitindo várias aplicações, como registrador de captura, eu posso capturar bordas de subida, borda de descida, principalmente de encoders, para ter dados de RPMs, né? Posso gerar taxas de transmissão, que são os bound rates, posso gerar sinais de PWM, que são variações analógicas de sinais digitais. Aqui tem um diagraminha de bloco do timer zero do nosso PIC, que é o 16F877A. E a única coisa que eu quero frisar nesse momento é que o circuito, observem que o circuito é o mesmo. O que muda é o seguinte, esse circuito a gente vai ainda vai estudar ele na aula de timer, tá? Então, na aula de timer, a gente vai voltar a falar desse circuito. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos duas entradas aqui, ó. Essa entrada aqui é a do clock, é a do cristal. Então, se eu estiver usando essa entrada aqui, esse circuito está trabalhando como temporizador. Agora, tem um outro pino aqui, que é o RA4, ó. Se eu estiver usando esse pino aqui, significa que esse mesmo circuito, ele está trabalhando como contador. Porque aí, nesse pino, eu vou ligar um sensor para, tipo, o sensor lá da catraca do metrô. Aí eu ligo o sensor da catraca do metrô nesse pino, aí esse mesmo circuito, em vez dele contar o tempo aqui, ele vai contar os eventos. O conversor AD.
Então, o conversor AD é muito importante porque a maioria dos sensores são analógicos, né? Que nem eu mostrei para vocês. O sensor de temperatura é analógico. O sensor de umidade é analógico. O sensor de campo eletromagnético é analógico. O sensor de aceleração, desaceleração é analógico, né? O sensor de intensidade luminosa é analógico. Então, a maioria dos sensores são analógicos. O sensor que vocês compram, que tem característica digital, significa que esse sensor possui um conversor AD dentro dele. Porque a maioria dos transdutores são analógicos, né? Então, não existe um transdutor que já te dá informação digital. Não, você precisa ter um conversor AD. Geralmente, esse sensor que tem como resposta digital, ele é mais caro. Por que ele é mais caro? Porque já tem dentro dele um conversor AD. Agora, o nosso microcontrolador e a maioria dos microcontroladores possuem os conversores ADs. Então, esse periférico é encontrado num grande número de microcontroladores, né? O conversor AD é um dispositivo capaz de converter sinais analógicos em um código digital. O ADC, que é o conversor analógico para digital, do inglês, mais comumente encontrado em microcontrolador é do tipo SAR, que eu vou explicar ele já já num diagraminha de blocos, com resoluções que variam de 8 a 12 bits, no nosso caso é 10. Alguns fabricantes possuem microcontroladores com resoluções de 16 bits. E tecnologia Delta Sigma, que é um outro método de conversão para digital. Né? E tem conversores específicos que nem quem for futuramente trabalhar com célula de carga, balança, né? Vai ter que ter um conversor AD de 24 bits ou mais. Aí já tem que comprar a célula de carga com o conversor AD que o fabricante da célula de carga já indica, tá? Aí não vai dar para usar o conversor AD do microcontrolador, porque não vai ter resolução para a célula de carga. Então, o conversor AD é usado, né, para que os sinais analógicos, eles sejam entendidos pelo processamento do microcontrolador. A CPU só entende códigos binários. Então, o conversor AD ele vai fazer justamente isso. Ele vai pegar um nível analógico e gerar um código binário que representa aquele nível analógico. Então, sistemas analógicos como sensores de temperatura, de luminosidade, microfone, sinais alternados, tudo isso é analógico. Então, se eu for trabalhar com alguma tecnologia dessa, eu tenho que utilizar o conversor AD do microcontrolador. Esse é o método SAR de conversor AD, que é o que tem lá dentro do nosso microcontrolador. Como é que funciona esse método de conversão analógico para digital? Ele usa um comparador de tensão. Quem faz ELO 1 nas aulas de laboratório vai ter um experimento que aí vocês vão entender melhor esse comparador aqui, né? Isso aqui é o amplificador operacional no modo comparador. Ele está comparando o quê? A entrada analógica que você está querendo medir com uma tensão de referência aqui, essa VD. Quando essas duas tensões forem iguais, ele para o nosso gerador de contagem. Isso aqui é um contador, esse circuito aqui, ó, né? Esse retângulo aqui, que eu pus o nome SAR aqui, que é o método, né? Ele, na verdade, é um contador. O que o contador faz? Contador. Ele gera a sequência binária aqui embaixo, ó, nesses pinos aqui. Então, se for de 8 bits, ele começa com 8 zeros e termina no 8 uns, né? Então, ele vai gerando a sequência binária aqui, de 0 até 255, a cada borda de clock, né? O clock está mandando essa contagem. O conversor DA, o que faz? Faz o inverso. O
conversor DA pega o sinal, o código binário e transforma em analógico. E esse resultado do analógico, ele vem alimentando a nossa tensão de referência do comparador. Né? Então, esse amplificador operacional no modo comparador, ele está comparando essa tensão VD, que ela está aumentando sucessivamente com o valor da contagem binária. Quando essa tensão VD for igual à tensão de entrada analógica, eu vou ter o nível alto aqui na saída. E esse nível alto aciona um circuito do contador dizendo, opa, para a contagem. Para a contagem por quê? Porque achou o código que se refere a esse sinal analógico de entrada. E esse código ele é armazenado num buffer aqui de saída, né? Por isso que nós temos essa saída digital. E aí o processo reinicia novamente. Então, o processo de conversão AD, ele leva um tempo para ter o resultado. Geralmente, esse tempo é no máximo 20 microsegundos, tá? Mas esse nosso conversor AD, ele também vai ser estudado com detalhes nas aulas de conversor AD. Tá? Então, teremos também aulas específicas para o conversor AD. Hoje eu só estou deixando vocês curiosos, né, no funcionamento desses periféricos aqui, porque eu não estou dando muito detalhe, estou explicando assim, né, de uma maneira mais abrangente aí. Né? Esse é o diagrama de blocos do PIC 16F877A do conversor AD. Então, existe um circuito para fazer a conversão AD, que é essa entrada aqui, né? E 8 entradas. Ah, mas ele consegue ler as 8 e converter ao mesmo tempo? Não. É uma chavinha de cada vez, né? Então, se eu configurei o AN7, ele fecha essa chavinha, o sinal analógico vem aqui, ele vai ser convertido, o resultado da conversão vai lá para a CPU, processar depois essa informação. Depois que ele leu esse canal, ele abre essa chave e fecha a próxima. Então, ele vai fazendo na sequência. Mas é 20 microsegundos cada chavinha dessa. Então, é muito rápido. Então, ele consegue ler quase que simultaneamente os 8 canais analógicos. A gente nem vai notar de tão rápido que é essa leitura e a conversão. Mas, só esclarecendo, é um conversor AD compartilhado em 8 entradas. Então, ele tem que, através das chavinhas aqui, controlar um de cada vez. Temos também a parte de tensão de referência, né? Mas a parte de tensão de referência eu comento com mais detalhes nas aulas de conversor AD, tá? Mas eu posso mudar minhas referências positivas e negativas da conversão. E temos a parte de diagrama de blocos do PIC 16F877A. Então, ele tem um diagrama. Esse diagrama de bloco não é o que está no datasheet. Esse aqui é um diagraminha de bloco mais animado aí, né? O do datasheet é aqueles bloquinhos lá que é só preto e branco. Esse diagrama de bloco, ele mostra a nossa CPU com 35 instruções e com diversos circuitos de interrupções, o watchdog timer. As setinhas laranjas são os barramentos de comunicação, que são barramentos compartilhados, né? Então, se vocês observarem esse barramento aqui, ele é o mesmo barramento para a parte de comunicação, para a parte de PWM, módulos PWM, para a conversão AD, para oscilação, né? Então, é um barramento comum para todos. Temos os timers, então nesse nosso PIC nós temos 3 timers, o timer 0, 1 e 2. Temos a parte de memória RAM, que ela é dividida em registradores especiais e de uso específico. Temos a parte de memória flash, que é essa aqui de 8K. A memória RAM 368 bytes, é isso mesmo, esse PIC. Uma EEPROM de 256 bytes.
né? A EEPROM é usada também muito em projetos para você armazenar dados a hora que você desliga, né, o microcontrolador, e depois você quer recuperar esses dados quando você liga ele novamente. Temos circuitos de reset e alimentação e temos os ports de comunicação, e tem até o detalhe dos 25 miliamperes por pino, né? Cada pino 25 miliamperes. Agora, entrando na parte de código-fonte, só para relembrar, a estrutura básica aqui de um código-fonte em linguagem C embarcada, ela é dividida aqui, ó, no bloco principal, né? Então, tem aqui, ó, o void main, né? E dentro do void main, nós temos duas separações aqui, ó. Tem a primeira etapa, que é o setup, e tem a segunda etapa, que é o loop infinito. Então, todo o básico, né, de um código-fonte em linguagem C é esse aqui. Então, na parte de setup, é o setup dos pinos aí do nosso microcontrolador. Então, esse setup aqui dos pinos é o que nós vimos hoje, né? Então, ó, tris, port, né? Então, é o setup que a gente vai fazer. O ADCOM 1, ele é utilizado, é um registrador que configura os pinos analógicos para digitais. Teve um circuitinho que tinha lá um botão ligado no pino RA2, se eu não me engano, RA1. Aquele pino, se vocês observarem, ele é analógico. Então, se vocês não colocarem, se vocês tiverem um botão ligado naquele pino, que é analógico, e esse botão, ele faz o chaveamento digital da sua informação, e você não configurar aquele pino para digital, significa que aquele botão não vai ter resposta nenhuma no seu código. Aí você vai achar que o botão está com problema, que o microcontrolador está com problema, que o Proteus não funciona, aí você começa a reinstalar o Proteus, você vai lá na Santa Ifigênia, compra outro microcontrolador, que o micro-C está bugado, né? Então não é nada disso, é configuração. Tá? É a nível de configuração. Os nossos códigos iniciais, essa ação aqui do ADCOM igual a 7, não é necessário, porque os pinos que eu sugiro que vocês usem os botões é o port B. O port B ele é todo digital. Aí não teria problema. Então, tris B, 0B, tudo 1 aqui, faltou também, né, o ponto e vírgula aqui, ó. E aqui também. Significa que todos os pinos são configurados como entrada, né, nessa ação aqui. O port B255, ele coloca, é a mesma coisa que escrever 0B e 8 uns, né? Só que aqui eu estou usando binário, aqui eu estou usando decimal. Quando a gente trabalha com resistores de pull-up, o setup do port, ele é para nível alto, tá? Por isso que ele está como 255 aqui. O tris-D, tudo em 0, significa que todos os pinos saída. O port D0, todos em nível baixo. Isso aqui é o setup inicial. Depois, o microcontrolador entra no laço infinito e fica executando na sequência, nesse controle de fluxo aqui, né? Ele segue justamente o que vocês escreveram. Testa com if, testa com if. O que ele está testando aqui? O nível lógico 0 com o pino com o nível lógico do RB0. Se isso aqui for verdade, ele executa essa ação aqui, que é carregar o port D com o valor 240. Isso aí faz com que o nível high entre em nível lógico alto. Se esse nível lógico 0 for comparado com o RB1 nesse segundo teste, ele coloca 0 no port D, ou seja, nível lógico baixo em todo o port D. Se esses testes não forem verdadeiros, ele pula, né? Ele pula esse teste foi falso, vai para o próximo teste. Esse teste foi falso, vem para cá. Port D, RD0 igual a 1, coloca nível alto nesse pino, espera 500 mili, coloca nível baixo no mesmo pino, espera 500 mili e volta para o teste, para o primeiro teste.
segundo teste, e fica repetindo isso infinitamente, né? Por isso que nós temos o loop infinito aqui. Então, eu tenho nesse código um botão que vai colocar um nível, uma combinação binária no porte D, um outro botão que coloca uma outra combinação binária, que é 0 no porte D, e um LED que fica ligando e desligando a cada 500 mili. É o que esse exemplo aí faria. Analisando um código, então, sempre que a gente vai trabalhar com um projeto, eu passo para vocês a descrição narrativa, né? Então, que nem nesse exemplo aqui. Ao ligar o microcontrolador, o LED 1 liga durante 1 segundo e desliga durante 1 segundo. Repetindo esse ciclo infinitamente. Então, com essa descrição, vocês têm que ter um circuito. Então, esse circuito está sendo usado como LED 1, o pino RD0, e tem que ter um fluxograma que vai representar essa sequência da descrição narrativa, que é liga o LED, aguarda 1 segundo, desliga o LED, aguarda 1 segundo. Isso aqui é o laço infinito. Então, se o fluxograma for bem feito, ele dá a sequência aqui do laço infinito do código. Setup precisa pôr no fluxograma? Não. Setup não vai em fluxograma, tá? O setup não vai ser informado no fluxograma. E com isso, a gente monta o código fonte. Olha aqui, o fluxograma está exatamente aqui, ó, no IO1. No código, claro, a gente precisa fazer o setup do trisD RD0 igual a 0, né? Então, é o LED lá, tá ligado? E o estado inicial dele. E no laço infinito, ele fica liga, espera, desliga, espera. Liga, espera, desliga, espera. Então, o LED fica ligando e desligando a cada 1 segundo. Dá uma frequência de meio Hz, né? Esse liga e desliga aí. Um segundo exemplo é o do botão, né? Então, enquanto o botão estiver acionado, mantém o LED aceso. Se o botão não estiver acionado, mantém o LED apagado. Então, eu preciso saber no circuito qual é o botão e qual é o LED. Botão RB1, LED RD0. Botão modo POAP, LED modo catodo comum. Né? Fluxograma, teste condicional do nível lógico do botão. Se verdadeiro, liga o LED. Se falso, apaga o LED e volta para o teste. Então, observem que esse fluxograma é o nosso laço infinito. Então, lá no laço infinito, que está aqui, ó, aqui nós temos o fluxograma. É um if e um else. O if para verdadeiro está aqui. Para falso é o else. Né? Então, esse aqui é para verdadeiro, esse aqui é para falso. Para sim e para não. Se o botão for pressionado, eu vou ter nível 0. Então, ele vai executar a ação verdadeira ligando o LED. Se o botão não estiver com nível lógico 0, significa que ele não está acionado. Então, ele vai para o else e coloca o nível 0 e fica repetindo isso aqui infinitamente, né? Enquanto tiver ligado o microcontrolador. E detalhe do setup que tem que entrar agora a configuração, o setup do pino do botão, né? O trisB.RB1 igual a 1, que é como entrada, e o nível lógico desse pino igual a 1, porque nós estamos trabalhando com POAP. Né?